Boa noite a todos. Sejam bem-vindos para a audiência pública de apresentação e discussão da proposta da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2026, prevista e fundamentada no artigo 165 da Constituição Federal, combinado com o artigo 48, parágrafo 1º da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000. Convido para a composição da mesa o chefe do Executivo Municipal, Dr. Roniverto Marcelo Alves Pereira. Convido também a vice-prefeita, doutora Nevine Eliane Bittar. Representando o secretariado municipal, o secretário municipal de Administração e Negócios de Governo, Júlio Dimas de Mendonça Neto. O presidente da audiência, secretário municipal de Orçamento e Finanças, Sebastião Aparecido da Cruz. Convido para a composição da mesa os vereadores eleitos da Câmara Municipal de Ipuã, Ericlenes José Rios, Ednei Gregório e Vandercy Mioto. Passo a palavra ao chefe do Executivo Municipal, Dr. Roniverto, para a abertura dos trabalhos. Boa noite a todos. Não estou muito, já peço desculpa a todos, eu não estou com a voz muito boa desde ontem. Quero cumprimentar a todos os presentes, por intermédio dos vereadores aqui presentes da casa, o Zói, Caqui, Ericlenes, Rios. Cumprimentar a todos os secretários, através do nosso secretário de Finanças, Sebastião. Cumprimentar a nossa vice-prefeita, a doutora Nevine, todos os servidores, secretários, representantes das entidades, Janaína, da Casa da Criança, Yorme, e dizer que a gente estamos atendendo aqui a legislação, audiência pública, apresentação e discussão do LOA de 2026, e diante disso eu passo a palavra de volta para o João Pedro, o nosso mediador. Está com a palavra o presidente da audiência, secretário municipal de Orçamento e Finanças, Sebastião Aparecido da Cruz. Boa noite a todos. Mais uma vez, e pela terceira vez este ano, estamos aqui numa audiência pública para apresentar e discutir os instrumentos principais que gere a gestão municipal, federal e estadual, que é o plano plurianual, que fizemos uma audiência recentemente, O projeto de lei veio o mês passado para a Câmara. Em abril fizemos a lei de diretriz orçamentária, que baliza e coloca as regras para execução e montagem do projeto de lei orçamentária, e agora finalizando esse processo aí, essa tríade, com a lei orçamentária, cujo prazo é final de setembro. Isso tudo está no artigo 165 da Constituição, e a audiência é uma obrigatoriedade também da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 101, que está no artigo 48, parágrafo 1º, inciso 1, e também no Estatuto da Cidade, que é a Lei 10.257. Então, esse é o arcabouço jurídico principal que baliza
né, como deve ser conduzido os governos nos 3 níveis. Então, sempre começamos pela receita, porque a fonte de financiamento da despesa é a receita. Se a receita é boa, a despesa pode ser um pouco mais flexível. Se a receita é pouca, né, aí a gente tem mais possibilidade de estar cortando, falando não e tudo mais. E a gente, para pensar em gastar, tem que, então, partir do que vamos arrecadar. E nós temos uma quantidade boa de receitas, de fontes de receitas, porque nós temos transferências constitucionais nos níveis estadual e federal, temos emendas parlamentares, temos a receita própria municipal, a receita de impostos, de taxas, de transferências voluntárias e por aí vai. E essa receita, ela, como são muitas rúbricas, né? Por exemplo, não podemos constar uma coisa que nós não sabemos que vai acontecer no orçamento. Então, se eu tenho, por exemplo, no final do ano, um convênio assinado, e eu sei que eu vou ter um repasse, né, de outro nível, seja estadual ou federal, então, diante desse documento, desse contrato, eu tenho a possibilidade de colocar no orçamento. Do contrário, não. Então, o orçamento parte da receita corrente, né, que são aquelas receitas que nós sabemos que vamos arrecadar, como as receitas próprias do município, as receitas de transferências constitucionais, como ICM, FPM, o imposto de renda, e as receitas também de impostos do Estado, de transferências legais. Essas são as nossas receitas correntes. E o nosso orçamento tem que embasar na receita corrente, que é a base real, né, do nosso orçamento. Só para demonstrar como foram, porque as receitas têm uma sequência histórica, né, e como foram os nossos anos anteriores. A nossa receita corrente líquida, em 2021 foi 76 milhões, em 2022, 85, em 2023, 92, e em 2024, 99. Prevista para 2025, né, nós temos 101 milhões e meio, e para 26 nós estamos calculando a inflação em cima dessa receita, que vai ser em torno de 107 milhões. Na despesa, cumpre mostrar o seguinte, que em 2021, de 2021 a 2024, nós arrecadamos mais de em torno de 25 milhões de receita de capital, que tem uma operação de crédito, e as demais foram receitas conseguidas pelos políticos, né, de emenda parlamentar, de convênios e outras transferências voluntárias. Então, diante de todo esse trabalho aqui, nós chegamos à conclusão de que nós temos a possibilidade de arrecadar 107 milhões. Então, a nossa despesa, ela tem que ficar dentro dessa possibilidade. Só que quando nós começamos a calcular o orçamento, ele é muito maior. Por quê? Porque os custos sempre crescem mais que a inflação, e a receita normalmente cresce com a inflação, né? Por exemplo, o ICMS, ele é baseado em riquezas. Quanto mais o município gera riqueza, quanto mais empresas temos no município, mais nós arrecadamos. Então, se nós temos aí alguma nova empresa grande no município, nós temos a possibilidade de, dentro de 2, 3 anos da instalação dela, melhorar bem o nosso ICMS. 2, 3 anos, por quê? Porque a instalação, depois começa o funcionamento, né, e tudo mais. Então, a receita, ela realmente não oferece nenhuma possibilidade de milagre, né, de falar assim, vamos aumentar o gasto e tal. Por outro lado, as necessidades da população estão sempre sendo atendidas pelo município. Então, essa é a dificuldade, né, entre a receita e a despesa. Só fiz um pequeno demonstrativo aqui, né, sobre a inflação aqui, o custo de... Passa o slide aí, Júnior.
Por favor. Passa mais um. Aí. Então, aí fiz um demonstrativo aqui, que eu até usei isso na audiência anterior, só para mostrar, né, que de 2001 a 2024, nós tivemos um IPC acumulado de 27,6% e um INPC de 26,78%. Tá? E o etanol, que foi o único exemplo pego aqui num estudo regional feito em Ribeirão Preto, né, de economia, ele passou de 3,19 num custo médio para 4,27. Então, ele teve 33% de crescimento, contra 26% de inflação. Sempre, né, o custo das coisas são maiores do que a nossa receita. É como se o nosso salário aumentasse 3% no ano e o nosso custo aumentasse 10%. Na saúde, principalmente, nós sabemos que toda a correção de custos de medicamentos e serviços é muito acima de 10%. Né? Então, por isso, vai, ao longo do tempo, reduzindo a nossa capacidade. Então, depois de passar por todo esse cipoal de informações, nós chegamos aí no resumo das receitas, né, para 2026. Isso aqui também, como nós estamos apresentando o trabalho que está em andamento, né, para ser discutido, para ouvir a comunidade, para ouvir reivindicações, né? Então, isso provavelmente vai sofrer alguma alteração pequena, para mais ou para menos, na receita e na despesa, porque nós estamos discutindo todo dia com os nossos secretários, com o prefeito, com todo o pessoal, né, envolvido na administração, e fazendo os equacionamentos, os cortes e tudo mais. Então, é isso. Ó. A nossa receita aí, 107 milhões, ela está distribuída da seguinte forma: impostos, taxas de contribuição de melhoria, representa a receita própria do município. Né? E essa receita própria aí, ela é em torno de 13%. 13%. Os outros 87% é de transferências constitucionais. É receita que é direito do município, está na Constituição, o governo repassa porque é obrigado, né? Diferente da transferência voluntária, que o prefeito vai lá e consegue um convênio ou uma emenda parlamentar, e aí passa um valor, aquele valor lá o governo está passando porque quer. Então, nós chamamos de transferência voluntária. Como a receita é o teto da despesa, né, a diferença, digamos assim, se tivéssemos começando da estaca zero, então eu tenho 107 milhões de receita, eu tenho que ter menos despesa, porque a minha lei de diretriz orçamentária já estabeleceu lá atrás que eu tenho que deixar uma reserva de contingência, que é como se fosse um seguro, né, uma poupança, que ela é limitada a 1,7%. Então, a reserva é um valor que nós deixamos, que é o que faz com que, não obstante o nosso orçamento bata receita e despesa, mas a receita tem uma rubrica que não se gasta nela, chamada reserva de contingência, né, para fazer a diferença aí, se a arrecadação seguir certinho. Por outro lado também, nossa capacidade de investimento ela é muito pequena. Por quê? Porque, em virtude de uma série de funções, né, inclusive das coisas que acontecem hoje, na questão da economia e tudo mais, então nós temos uma capacidade baixíssima de investir. Então, nós temos que focar, em primeiríssimo lugar, e sempre focamos isso, é o que nós chamamos de manutenção do patrimônio. Manter as crianças na escola, manter a saúde funcionando, a educação, todas aquelas coisas básicas, né, que o município é competente e obrigado a cuidar, a manter. Isso nós temos que estar colocando no orçamento. Tá? Também, falando ainda na questão do equilíbrio, o equilíbrio ele nasce não só no orçamento, né, acompanhamento da receita, na formatação da receita e da despesa, no estabelecimento da reserva de contingência, mas também
a lei de diretriz orçamentária, que nós já aprovamos, também nos estabelece um parâmetro, uma regra de execução orçamentária. Então, a cada bimestre, quando nós fazemos relatórios de execução orçamentária, mandamos para o Tribunal de Contas, publicamos na nossa página, né, no Diário Oficial, mandamos para o Ministério da Fazenda, todos nós abastecemos o ano inteiro de informação, os outros níveis de governo, principalmente o federal. Então, lá, toda vez que a nossa receita prevista em cada bimestre não acontece, nós temos que tomar uma atitude chamada limitação de empenho, né? Seja através de um decreto dizendo que não vamos gastar determinadas fichas orçamentárias de despesa, para que a gente volte esses valores dentro de um parâmetro razoável e a gente consiga fechar o ano em equilíbrio, tá? Então, essa limitação de empenho também está prevista lá na Lei de Diretrizes. Assim, a nossa despesa para 2026, ela está da seguinte forma: a Câmara representa 2% do total da nossa receita consolidada, e quando eu falo consolidada, essa receita e despesa, apesar de que a Câmara não tem receita, né? Mas nesse universo aqui nós temos dois poderes, que é o Executivo e o Legislativo, e no Legislativo nós temos dois órgãos, que é a Prefeitura e o Serviço de Água, que é um órgão autônomo que arrecada e que gasta e que mantém as suas contas em equilíbrio. E o SAI representa 4,5% desse orçamento. E a Prefeitura, né, as demais rubricas, 93,5%. Também não podemos esquecer das principais regras constitucionais, legais, infralegais, que, inclusive, na verificação do Tribunal de Contas e suas auditorias, o pessoal falava antigamente que eram os pecados capitais, aquilo que, se não acontecer da forma da lei, é um problema grave. Então, por exemplo, aplicação mínima na saúde. Essa aplicação que já ficou no passado, né, muito longe, porque ela é 15%, né, e nós já ultrapassamos 20% há muito tempo. Na educação, nós temos que aplicar 25% da receita de impostos, e nós aplicamos muito mais. Lembrando que a educação, quando a gente fala em aplicação, nós falamos em educação básica, né? Mas o município cuida também da educação do ensino médio, né, de parte do ensino médio, também de ensino profissionalizante e superior, transportando alunos para fora, oferecendo ajuda financeira para os alunos. Então, essas despesas, como a merenda escolar e outras despesas da educação, não são consideradas, estágios, então não são considerados. Se você falar, aplicamos 30% da educação, mas se for realmente falar quanto que nós gastamos na educação, é mais de 40% no ano. Tá? Não pagar dívidas é outro crime de responsabilidade, digamos assim, né? Nós temos aí precatórios, inclusive precatórios, então, uma notícia assim, pedimos para o jurídico levantar os precatórios, que vão entrar no orçamento do ano que vem, porque, segundo a Constituição e as suas emendas lá, 2 de abril é uma data base, né, para se falar, tem tanto de precatório, tem que colocar no orçamento para pagar o ano que vem. Mas eles não conseguiram terminar o trabalho ainda. Só que ele adiantou que vai ser em torno de 4 milhões. Tá? É um valor muito alto. Temos aí os requisitórios de pequenos valores, também os financiamentos, né, dos investimentos que foram feitos. Não gastar todos os recursos do Fundeb é outro problema, então nós temos que gastar. Se bem que agora o recurso do Fundeb é menor do que a despesa, né, então a gente consegue gastar 100%. E evitar o déficit, que é uma dificuldade, né, em função de que tudo que foi dito aqui, né, a receita é menor que a despesa. Tá? Na saúde, nós estamos ainda, né, pode haver alteração, mas o que nós ainda conversamos até agora, devemos estar aplicando em torno de 25%, 25,3%. Isso aqui é só aquilo que é considerado como aplicação das receitas de impostos. Aqui não está a parte que se arrecada, né, como receita de transferências voluntárias, transferências legais para aplicação específica, são as receitas vinculadas.
E na educação, também estamos prevendo uma aplicação de 29,6%. Tá? O ano passado gastamos 29,05%. Perdendo receita. Aí. A partir do ano de 2024, nossa receita do salário e educação, esse é apenas um exemplo, diminuiu por conta de mudança das regras do governo federal na distribuição desse recurso. Em 2023, arrecadamos 2,9 milhões, né? E no ano seguinte, 2024, quer dizer, a gente deveria arrecadar 2,9, mais a correção, 3 milhões qualquer coisa, arrecadamos 1.900.000 e pouco. Então, aqui nós já perdemos mais de R$1 milhão, né, que causou prejuízo nos gastos com a educação. O salário de educação é um repasse do governo federal, né, mas é uma transferência legal, constitucional, né, não é voluntária. Então, todo jeito, o Brasil inteiro participa dessa receita, né, cada um com uma regra diferente, mas todos participam. E, finalmente, aqui a questão da folha de pagamento, naquela relação salários e encargos. Para 2026, o Executivo está, ao menos a princípio, né, guardadas alguma alteração que pode ser feita, mas mais de 48% é da receita corrente líquida. Significa que nós vamos estar no limite de alerta. O limite de alerta é o que a própria palavra fala, né? Alerta. O prudencial já exige retorno e tudo mais, mas o limite de alerta está no começo do limite de alerta. E o legislativo 1,4. Isso 1,4 do total, né? Porque a regra do legislativo no seu próprio orçamento é 70%. Então, gastos por poder e órgão. Aqui nós temos o orçamento distribuído por poder, no caso aqui a Câmara, né, o orçamento da Câmara está 2.144.000, ele era 1.800.000 anteriormente, né, gastamos 1.400.000 em 2024 e agora 2.144. E as secretarias aqui, Administração e Negócios de Governo, aqui entra, por exemplo, o pagamento do financiamento, né, uma série de gastos, além de pessoal, de gastos que são legais, né, de forma continuada, que não pode deixar de ser cumprido. Tá? A Secretaria de Finanças, aqui tem PASEP, tem o Vale, alimentação e por aí vai. A Educação, 34,6, né? A Assistência Social, 4,4 milhões, a Saúde, 30,1, a Engenharia, 1,5 milhão e meio, Planejamento é a melhor, as menorzinhas, 661.000, Secretaria de Esporte, 1.398.000, a Infraestrutura, 9 milhões, aí agora nós desmembramos uma pequena secretaria, que é Transporte, e que tem um pequeno orçamento, né? Mas por quê? Porque, na verdade, a Secretaria de Transporte, ela gerencia a despesa de outras secretarias, né? Ela cuida dos veículos lá da educação, da saúde e das demais. Então, na verdade, ela tem mais uma estruturazinha de pessoal ali. E o SAI com 4,8 milhões. Uai, se quiser, daqui a pouco está quase terminando aqui. Pode ser? Então tá, tranquilo. Aí o grupo por natureza de despesa, né? Pessoal em cargos, 53 milhões. Então, quer dizer, do orçamento, a metade praticamente é com despesa de pessoal em cargos, né? Os juros da dívida, outra despesa corrente, aqui engloba também aqui é os juros em cargo da dívida, aqui tem o pagamento de precatórios e outras como RPVs, né? O investimento aqui está voltado mais para a ampliação do cemitério e também nós vamos fazer a coleta e distribuição do lixo tal, só que não entra aqui porque ele está dentro dos 46 milhões, né? Que ele, na verdade, ele não é um investimento, né? Ele é uma manutenção, um custeio. Amortização da dívida, o que nós temos que pagar
do Finisa que nós fizemos, do financiamento, e a reserva de contingência, que tentamos deixar 1 milhão, mas até agora não conseguimos. Provavelmente ainda vão cortar alguma coisa aqui, né? Mas alguma coisa tem que ficar. Tá? Então, nesse projeto, contemplamos os gastos obrigatórios, com o pagamento de requisitórios de pequeno valor, que são aquelas sentenças judiciais de curto prazo, e que tem um valor menor que o precatório propriamente. Os precatórios parcelados, né, que conforme lei complementar federal, nós temos até 2029 para quitar, então todo ano nós pagamos. O ano passado nós pagamos 1,22% da nossa receita corrente líquida total, agora para esse ano 1,62%, e isso aqui o Tribunal de Justiça só resolve em dezembro, então provavelmente esse percentual vai aumentar, né? A gente fez um orçamento baseado no atual. Tá? E também dotações para juros e amortização de empréstimo. Contemplamos as despesas com ampliação do cemitério e terceirização do lixo. Sebastião, tá? Oi. Essa questão aqui do percentual para pagamento de precatório, nós vamos ver como que vai comportar agora a PEC 66. Ela meio que ela trata sobre essa matéria, provavelmente pode reduzir o percentual dos municípios, que ela vem desafogar um pouco os municípios, ela vai ser importante, a aplicação dela será importante, só que na prática a gente ainda não conhece, vamos ver realmente como que vai comportar, né, os efeitos da PEC 66. Assim, a gente obtém muita informação de que vai melhorar os repasses para os municípios. No caso, município pequeno, abaixo de 20 mil habitantes, vai melhorar bastante. Vamos aguardar, né? Promessa lá do governo federal. Porque atualmente nós podemos pagar quitar essa despesa, né? Até 2029, então nós temos aí 26, 27, 28, 29. Mas essa PEC aí já está, acho que desde mais de ano, né, que ela está tramitando, né, e provavelmente ela vai esticar mais esse prazo, até porque os municípios não aguentam, né, se tiver que pagar isso aqui num prazo menor. Tá? Bom, então é isso, essa audiência é para isso, né, para a gente mostrar como é que está o caminho, como é que está acontecendo as coisas, como é que planejamos, né, com cautela, assim, vendo as dificuldades, porque não podemos, por exemplo, esticar a receita. Vamos jogar mais 3 milhões na receita. Não posso. Não posso porque seria uma receita superestimada. E se eu superestimo a receita, eu puxo a despesa para cima. E essa despesa que ficou dentro do percentual superestimado, ela é uma despesa não autorizada, né? Se for analisar bem, ela foi usada, digamos assim, até de má fé, né? Então, temos todo o cuidado de estudar as receitas e colocar aquilo que é possível arrecadar dentro de parâmetros da economia, da administração e tudo mais. Tá? Então, é isso, o intuito é isso, estar demonstrando isso tudo e abrir também, né, para que as pessoas agora façam perguntas, ofereçam sugestões, e também que ainda estamos trabalhando esse assunto da prefeitura e disponível, né, para atendê-los, qualquer cidadão que quiser estar indo lá, conversar com a gente a qualquer hora, durante o dia inteiro, estamos lá e recebemos com prazer. Agora a palavra fica livre. Pela ordem. Senhoras e senhores, boa noite. Sejam bem-vindos aí na nosso plenário, né? Satisfação receber todo mundo aqui e participar dessa audiência pública, tendo em vista a importância de olhar para o nosso orçamento, né? Parabéns, Sebastião, pela composição da reunião. Eu tenho primeiro uma pergunta e depois uma sugestão. Em relação ao orçamento, aí tem a divisão lá, desculpa até pela ignorância, mas para mim não ficou muito claro. Você separa 250 mil, 255 mil para
para o transporte, para a Secretaria de Transporte. Aí você fala que ele faz manutenções dentro das outras secretarias. Para essa pasta, quais são as despesas fixas que estão incluídas nesse orçamento? Combustível, manutenção dos veículos, folha de pessoal, só para a gente ter um parâmetro, porque é um orçamento bem reduzido, né? Bem enxuto, pensando no ano. Tá, na verdade é o seguinte, a gente tinha a secretaria de... tá, né? É que eu não estou ouvindo direito. A gente tinha a secretaria de infraestrutura e transporte, né? Depois nós dividimos. Então, veja bem, a infraestrutura ela fica com toda a parte de cuidado do urbanismo, né? Da limpeza pública, das ruas, tudo mais. O transporte, ele tem essas despesas aí colocadas, só para, digamos assim, mais para despesa de pessoal da secretaria. Porque, na verdade, por exemplo, todos os veículos que estão lá, ou seja, 90 e tantos % é da educação, da saúde e de outras secretarias. Tá? Então, por exemplo, todas as despesas dos ônibus, né? Onde que ele é jogado? Na Secretaria da Educação, na rubrica de Educação e Cultura, né? Educação e Cultura. Toda a manutenção, toda a parte de oficina, o combustível e tal. E assim, na saúde, e assim nas outras secretarias. Por isso que essa secretaria tem um valor tão baixo, porque é só para aquela pequena estrutura de pessoal. Tá? E como uma secretaria nova, quer dizer, ela tá, assim, vai ser o primeiro orçamento dela. Ela foi desmembrada da infraestrutura, né? Como eu disse também, ainda a gente está discutindo e pedimos também para cada um, já conversamos, para levantar melhor os diagnósticos das coisas e tal, pode haver alteração. Só que a nossa despesa tem que ficar dentro do nosso universo chamado receita, né? E a dificuldade maior é isso. Aí, de repente, você tem que cortar em algum lugar, porque preservar pagamentos, né? A folha, salário, os encargos salariais, eu não posso deixar de recolher, porque senão a Receita Federal cai em cima, e ou eu pago, né? Então, não tem jeito. As coisas básicas, como eu disse, manutenção do patrimônio, para manter o transporte escolar, manter a alimentação escolar, tudo isso, com todas as dificuldades, a gente prioriza. Agora, outras coisas, na hora, precisava comprar determinada coisa, não vai ter recurso orçamentário, porque não vai ter recurso financeiro. Como a lei de diretriz ela faz o caminho do orçamento, né? Ela faz o balizamento, ela coloca regras lá, tipo assim, como eu disse aqui, limitação de empenho. Então, eu estou com o orçamento estruturado, a cada 2 meses eu analiso, mediante relatório, o que eu arrecadei, né, e o que eu gastei. No gasto é interessante, porque na despesa empenhada, eu posso empenhar um contrato para 12 meses. Então, de repente, um contrato de 10 mil por mês, eu empenhei 120 mil. Só que ela tem 2 outras posições, a despesa liquidada e a despesa paga. Então, por exemplo, eu faço um contrato de 120 mil para o ano em janeiro. Aí, no começo de fevereiro, eu liquido 10 mil dessa despesa, né? Aquele 10 mil, ele é uma despesa já efetiva que eu tenho que pagar, né? Ou se eu não pagar, eu tenho que ter disponibilidade financeira para pagar. Mas eu não tenho que ter dinheiro para pagar a conta futura, porque eu tenho receita futura, entendeu? Então, o equilíbrio vai por aí. Por outro lado, se a receita se comporta bem, ou seja, a gente faz muito cauteloso, né? Aí, de repente, o meu orçamento, por algum motivo, vai melhorar, a situação econômica vai melhorar, vamos arrecadar... exatamente, como pode piorar também, né? Mas aí a gente chora, né? Mas vamos lá, se melhora, a própria lei também estabelece que eu posso calcular. Então, vamos falar assim, no fim de abril, no começo de maio, eu pego 2 bimestres ou um quadrimestre, que eu tenho relatórios quadrimestrais, bimestrais e tal, e chego à conclusão que a minha receita vai crescer 5%. Então, com base nisso, eu posso calcular até no fim do ano esse plus que nós chamamos de... uma receita que vai entrar ainda, né? Tá, então, eu posso criar alguma despesa ou majorar alguma despesa dentro dessa possibilidade. Está entendendo? Que nós chamamos de excesso de arrecadação, né? Perfeito. Por outro lado, vamos supor, se eu fecho o ano
porque o ano não fechou. Estou mandando o orçamento em setembro para a Câmara, mas eu não tenho os dados desse ano, porque muita coisa vai acontecer. Tá? Aí eu vou fechar o orçamento em dezembro para fazer o balanço. O que pode acontecer? Eu posso ter uma reversão tal, e um superávit, né? E esse superávit é um dinheiro em caixa, certo? Se for um déficit, também é uma despesa a ser paga, né? Tá, mas o superávit é dinheiro em caixa. Esse superávit pode financiar no andar do ano seguinte alguma despesa, certo? Certo. Ainda sobre o transporte. A rastreabilidade do gasto, por exemplo, o senhor disse que é alocado o abastecimento. Se for para a gente fazer uma auditoria, como que é feito isso na prática, Sebastião? Por exemplo, eu viajo com o carro da saúde, eu paro no posto e abasteço. A nota vai no CNPJ da prefeitura. Como que na prática vocês fazem essa divisão? Veja bem, cada despesa, quando vamos começar, né? Vamos no comecinho aqui. Por exemplo, para mim fazer uma despesa, eu tenho que ter um processo de compra, né? Então, vamos falar assim, aí essa compra se enquadra como? Eu faço uma licitação, né? Faço uma licitação. Aí essa licitação já vai ser colocada detalhadamente, vamos supor, combustível. Então, quantos veículos eu tenho, quanto que eu tenho um levantamento de gasto, que eu vou gastar por mês, por ano, etc. e tal. Diante de tudo isso, eu faço um rateio com as dotações e empenho. E depois vou gastando, de repente, o que eu empenho eu posso não gastar, eu posso gastar mais durante o ano e tal. A qualquer momento, eu posso levantar qualquer despesa dessa no meu sistema, né, no sistema contábil lá, porque, veja bem, quando a gente trabalha a despesa, a gente tem uma coisa, toda uma estrutura legal, criada pela Secretaria do Tesouro Nacional, de códigos. Tá? É um universo de códigos, né? Tem uns 40 linhas de código. Aí eu tenho lá, por exemplo, 3350. Aí 3, primeira despesa corrente, né? Depois outra despesa de custeio, é o outro 3. Depois 90 vamos falar assim, a despesa genérica, certo? Porque se fosse 50, seria uma transferência para uma entidade do terceiro setor, eu tenho que codificar 3, 50 e tal. Depois eu tenho o elemento econômico. Então, o elemento econômico é material de consumo, outro serviço terceira pessoa jurídica e por aí vai. Então, como eu contabilizo o combustível? Eu tenho uma rubrica que chama combustível. Ela tem, né, dentro de material de consumo, ela tem uma subdivisão, chama combustível. E aí, combustível na saúde, na educação e tal. Aí você fala, quanto que a saúde gastou? Eu posso levantar da saúde, da educação, ou tudo, fazer... Isso. Na prática, a gente trabalha o gasto real. Então, por exemplo, Sebastião, eu acho que quando ele falou de rateio, é que ele faz a divisão por secretarias. Isso, por setor. Aí, isso, para empenhar. O consumo também é pago pelo esse orçamento de cada secretaria, e tem o controle de cada... Tem o controle de cada... Porque todo abastecimento é informado, o veículo que está abastecendo, e aí, exemplo, vamos imaginar a educação. Tem lá todos os ônibus, a gente consegue filtrar e saber quanto que aquele veículo gastou. Tá? E é muito bom, às vezes, a gente fazer rodízio, não só veículo, mas controle, por exemplo, de estoque, controle de estoque em unidades, exemplo. A gente fazer uma movimentação de servidores sempre, sabe? Para a gente identificar qual veículo está gastando mais com quem, por que esse gasta mais, esse gasta menos. Eu até essa semana eu tive uma visita em 4 unidades de educação, eu e o presidente da Câmara.
Em uma unidade faltava determinado produto. Na outra faltava outro produto diverso. Na outra faltava outro produto. Não, na educação. E na outra unidade faltava outro produto. Exemplo, detergente falta numa, o outro falta sabão em pó, o outro falta... Então, assim... E aí depois eu peguei o Nilson e levei no almoxarifado central nosso, cheio de estocado. Não faltava nada. Às vezes, pode faltar uma comunicação, falta um dia, 2, determinado produto, mas tudo que estava faltando, eu anotei até aqui, tinha lá no local. Teve determinada escola, por exemplo, tinha 5 caixas fechadas de determinado produto, na outra não tinha. Então, assim, essa rotatividade de servidores, de local, e essa forma da gente centralizar o almoxarifado, lá na prefeitura, no anexo ao lado, não foi invenção nossa, foi uma cópia de um lugar que funcionava. Eu não tenho todos os dados, mas só no primeiro ano nós economizamos R$600 mil no primeiro ano. Tá? Então, às vezes, falta lá 2 dias, 3 dias, aí alguém vem na internet, que absurdo, está faltando, tal. Aí a gente vai lá e corrige. Mas essa economia foi muito importante. Eu sei que em 3 anos que a gente está já com estoque lá, 2022, né, Sebastião? Começou metade de 2022, 2023, 2024. Eu acredito que a gente deva ter economizado, sem medo de errar, R$1,5 milhão. Então, essa rotatividade, no final do ano a gente fez essa rotatividade. Então, isso é importante para detectar, às vezes, qual motorista que pisa mais, acelera mais, que gasta mais em determinado veículo. Às vezes, quem gasta mais fazendo a limpeza. Né? Então, é isso. Obrigado, prefeito. Sebastião, ficou bem claro. Eu disse que tinha uma pergunta e uma sugestão, né? A sugestão agora, se me permitir, Sebastião. Sim. Numa próxima apresentação, se é possível adicionar na apresentação essas receitas voluntárias que a gente tem, para a gente, nesse momento de ser público, mostrar o quanto, o valor real que foi repassado, por exemplo, para a saúde, que a gente vê muitas emendas chegarem e tudo mais, e depois, quando a gente chega num momento igual hoje, a gente já ter o balanço do que foi aplicado realmente no valor real em dinheiro. Talvez, esse é o repasse que a gente teria em percentual do nosso orçamento e as receitas voluntárias foram X. Que eu acho que é uma maneira de mostrar, inclusive, o trabalho da prefeitura, da prefeitura, do próprio legislativo que conquista a verba, do trabalho de vocês. Enfim, isso seria a minha sugestão. Não sei se é factível ou não. Foi até bom você comentar, que você me lembrou aqui. Eu olhei aqui para trás, investimento, a gente está programando 1 milhão e... Onde está, Sebastião? Tá mais... 1 milhão e 100. É que o que nós estamos discutindo agora... 1 milhão e 114. O que nós estamos discutindo é para o ano que vem. Entendeu? A gente até poderia colocar no gráfico passado, a gente poderia colocar os convênios que a gente realizou no Estado e Federal... E também os recursos que a gente recebeu dos deputados, claro, com a ajuda dos vereadores, que, na verdade, os investimentos, hoje, que municípios pequenos, com orçamentos pequenos, igual municípios de 20 mil habitantes para baixo, quase que a totalidade são recursos estadual, recurso federal, seja de emendas parlamentares, seja de transferências voluntárias ou de convênios que a gente assina assim, durante o ano. Então, esse 1 milhão, cento e pouquinho aqui, ele vai representar uma fatia pequena. Então, se a gente puder, na próxima,
trazer o relatório, por exemplo, de 2025, que a gente fechou em 2025, para ver que a atuação do vereador, a atuação dos próprios secretários, eu até disponibilizei essa semana, anteontem, no grupo de secretários, a cartilha do governo do Estado, que baliza os programas do governo, para o secretário ficar atento, ir lá e buscar. E vou dar um exemplo. O Fausto, secretário de engenharia, ele mandou uma solicitação para eu, porque ele ficou sabendo que teve um programa a Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo iria fazer uma distribuição de veículos para a Secretaria de Agricultura, que faz parte da secretaria dele. Ele mandou para eu assinar hoje, eu encaminhei para o diretor do secretário, e ele já estava com 20 viaturas para distribuir. Chegou para ele e falou: prefeito, na hora certa você mandou. Mas isso não é sorte. Isso não é sorte. Porque ele viu que tinha e me mandou pedir. Porque eu não consigo fazer sozinho. Outro caso, a nossa chefe de divisão de desenvolvimento, que é a Fernanda Fratin, que ela está à frente lá do PROCON, essa é do PROCON, ela e o Alexandre trabalham lá juntos, fez um pedido, nós vamos ganhar também um veículo para o PROCON. É PROCON, né, Fernanda? Então, são essas oportunidades para a gente conseguir agregar o nosso potencial de investimento. A gente tem, eu já sei de cabeça que a gente tem vários convênios para assinar, só um é de R$1 milhão de recap, que a gente vai recapear as ruas da nossa cidade. Já dobra o poder de investimento que a gente previu aqui. Só que a gente não pode fazer essa anotação aqui, porque chega lá o governo, lá dá uma reviravolta, lá ele corta também, e aí? Então não tem como a gente prever. Mas essa ideia é importante, na próxima a gente incluir de 2025, para mostrar não só o trabalho do secretário, dos vereadores, não só do executivo, mas do legislativo também. Então, voltando à questão do que o prefeito disse aqui, dos gastos com o veículo e tal, a gente tem um sistema que chama frota, né, que faz todo esse acompanhamento. Então, tem como você saber cada veículo o que gastou, quando gastou, onde gastou. Tá? Com relação à questão das emendas parlamentares, no nosso orçamento, tudo tem um código, né? Então, a emenda que eu recebo do Estado, ela é separada, ela aparece lá na receita, na despesa tal, federal também, até porque a exigência, a Secretaria do Tesouro Nacional vai criando os caminhos, né, as regras, e a gente simplesmente é obrigado a seguir, porque toda a mecânica que a gente usa não foi inventada por nós, isso é uma regra federal que serve para os estados, municípios e para o próprio governo federal, né? Tá, e também lembrando mais uma coisa, que todo ano a gente manda um ofício para o início da sessão legislativa da Câmara, né? Também é uma regra que é uma regra legal, né? E você, por exemplo, deve ter arquivado aí a referente de 2024, e em janeiro você vai ter também um relatório de 2025, bem detalhado, com muitas folhas, e lá fala quanto que arrecadou, o que arrecadou, onde gastou, inclusive tem um elenco de investimento, aquisição de um carro, de um ônibus, né, construção de uma obra tal. Então, isso está no relatório passado legislativo, bem detalhado também, né? Não obstante, informação nunca é muito, né? E, de repente, você não coloca coisa demais, porque senão a gente tem que fazer uma sessão de 10 horas aqui. Certo? Mas estamos aqui. Isso. Não, mas também, qualquer dúvida, pode falar com a agenda da prefeitura também. Eu queria saber quando chegou de emenda esse ano, né, prefeito? A gente abre o sistema na hora tal, e tranquilo. É transparente, totalmente. Boa noite, Sebastião. Boa noite a todos aqui presentes. Sebastião,
você falou aí que os precatórios estão em 4 bilhões hoje, que tem a possibilidade de pagar até 2029, é isso? Hoje, vou fazer uma pergunta para você, Sebastião. Qual que é a real situação hoje da prefeitura para fechar 2025? Vai fechar com superávit ou com déficit? Olha, todo o nosso trabalho, né, de toda a administração, é fechar equilibrado, certo? Eu posso falar, não tem um superávit, porque, na verdade, o superávit ele se compõe de, vamos falar assim, de valores de vários níveis de governo. Então, por exemplo, eu recebo, como recebeu esses dias, 2 milhões de reais para construir uma unidade de saúde, né? Tá? Aí o dinheiro está lá, inclusive está na aplicação e tudo mais, a licitação anda, começa a obra e tal, então tudo isso está bem colocado, né? Tá? Deu um branco. Só mais uma pergunta, Sebastião. Hoje, a Câmara, você colocou aí nos gráficos aí, que a Câmara hoje pega mais ou menos a média de 2% e ainda devolve um pouco para a Prefeitura no final do ano, que quer dizer, gasta 1,5%, 1,3%. 1.400 o ano mais 24. ou menos, isso, né? Esse ano o orçamento é 1.800 e para o ano que vem 244. Justo. Esses precatórios hoje, que você citou que está em 4 milhões, hoje, anualmente, a Câmara deixa de pegar esses 4 milhões. Quer dizer, contribui muito com economia para a Prefeitura, para o Executivo. Não seria, assim, a Câmara ajuda muito, pegando 2%, que de direito a Câmara tem que pegar 6%, é isso, né? E ela só pega 2%, ainda devolve um pouco. Quer dizer, hoje a Câmara contribui muito com o Executivo, trabalha lado a lado com o Executivo, ajudando e buscando emendas parlamentares, igual foi citados aí, e isso é muito importante. E eu gostaria assim, de parabenizar todos os presidentes da Câmara que passaram por aqui, que sempre olhou para o lado financeiro. Esses gastos aí, de 4 milhões que a Prefeitura deixa, que a Câmara deixa de pegar, isso aí, de que forma que vocês gastam isso aí? Ajuda para evitar? Poderia estar pagando esses precatórios, evitar de ficar até 2029, igual o prefeito falou que tem uma PEC 66, que vai sair agora, que está estudando a possibilidade de diminuir esses valores de precatório. Como é que vocês trabalham com essa economia que a Câmara deixa para o Executivo? Veja bem, a Câmara, como você disse, ela tem um limite constitucional que ela respeita, né? Apesar de que nem porque gasta pouco também vai se inventar gasto só porque o Tribunal de Contas está aí para ver isso, né? O Tribunal acompanha, vê que tem lisura, que a Câmara é uma Câmara razoável, que não... Então, isso tudo muito bom, porque isso, afinal, a cidade é de todos, né? A Câmara é uma unidade orçamentária, né, do nosso orçamento consolidado, certo? E a questão dos precatórios, quando você fala assim, que a Câmara, eu faço um repasse constitucional, né, um duodécimo, de acordo com o cronograma de desembolso da própria Câmara, né? Quem fez o orçamento da Câmara foi a Câmara. A gente ficou cobrando muito porque passou todos os prazos, mas a gente seguiu certinho, fielmente, porque a Câmara é autônoma, tá? E aí, o que acontece? Só que dentro da programação da Câmara, lógico, se ela tem um orçamento que está, vamos falar assim, bem posto, bem colocado, e ela consegue economizar alguma coisa, a lei manda que ela devolva, né? Porque ela fecha o ano. Até porque a legislação e o tribunal tal não aceita que a Câmara compre um imóvel no nome dela, tem que ser do município, porque o orçamento é do município, é consolidado. Tá? Com relação ao precatório, o Tribunal de Justiça é que administra o precatório. Então, o que ele faz? Ele pega toda a minha dívida de precatório consolidada, aqueles processos que já foram julgados. Tá, então, fala esses 4 milhões, mais um resíduo que já tinha e tal, em torno de 6 milhões. Então, colocando 1.800.000 aqui para pagar uma parte. Esses 6 milhões diluído em 4 anos, certo? Aí, quanto dá? Aí ele pega e faz o cálculo com relação à receita corrente líquida e estabelece um parâmetro. Então,
no ano passado era 1,22, esse ano é 1,62. Aí, no finalzinho de dezembro, começo de janeiro, ele fala, agora para 2026 é tanto. Aí eu tenho que adequar meu orçamento no andar do orçamento, certo? Mas o tribunal, quando vai fazer a auditoria das contas do ano, ele olha tudo isso. E aí ele diz assim, a prefeitura tem tanto de precatório e tal. No entanto, conforme os cálculos, ela está conseguindo pagar e vai conseguir quitar a sua conta até 2029, que se for esticado, vai melhorar, né? Se não for, ainda estamos dentro da nossa capacidade de pagamento, certo? Eu posso só complementar a primeira pergunta sua, Vossa Excelência, sobre como estão as finanças da prefeitura. A gente, como está hoje discutindo, estamos discutindo o orçamento de 2026. A gente faz previsões. A gente, em uma parte da exposição do Sebastião, do secretário de Finanças, ele disse que a gente tinha uma previsão de receber pelo menos o que recebeu em 2024 de salário educação, por exemplo, eram 2.900.000, nós recebemos 1.900.000, 1 milhão a menos. Repasses de ICMS também, estadual, estagnado. Federal, FPM, estagnado. Como ele disse, a gente faz a previsão de gastos, e aí, aí sobe o etanol, que foi um exemplo que ele deu, e aí fica complicado. É uma guerra que acontece lá do outro lado do mundo, sobe o gás, sobe, e isso afeta nós aqui. Então, tem essa situação. A gente, quando tem uma crise estadual ou federal, reflete muito nos municípios, porque o cidadão, ele não vive no estado, no país, ele vive nos municípios. O governo federal ou estadual, quando a economia não vai bem, quem paga o imposto aqui, quem mora nas cidades, perde a capacidade financeira de fazer a compra do mercado. Imagina de pagar o imposto para o município. Então, são diversas situações que acontecem que faz com que cortado pelo governo federal e estadual alguns repasses ou fatiado ainda mais para os municípios. A gente teve recentemente o censo, que os prefeitos daqui do Sudeste, principalmente, todos, eu não vou falar de Minas, vou falar do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Sul, a maioria desses municípios questionam a contagem do resultado final, porque reduziu em todas essas cidades o número de habitantes. E no Nordeste aumentou. E aumentando no Nordeste e no Norte e Centro-Oeste, faz com que a fatia do FPM seja maior para eles. Estou dando só um exemplo. Então, esse e diversos outros fatores fazem com que a gente não possa prever todas essas adversidades, e aí cai o orçamento, aí a gente tem que cai o nosso não é orçamento, o nosso índice, e aí a gente tem que ficar tirando de uma pasta para outra, da educação, das pastas, vamos dizer assim, todos os serviços são essenciais, alguns mais, outros menos. Educação e saúde são os mais essenciais. Então a gente investe mais. Quando está faltando dinheiro, está faltando orçamento, onde que eles vão? Vão lá na cultura, tirar lá dos eventos festivos, vai lá e tira da pasta do transporte, que já não tem quase nada, do desenvolvimento, que também é pequeno, e aí a gente tem que ficar rebolando junto com a Câmara, para a Câmara aprovar, para a gente tirar de uma pasta para ir acudindo a outra.
vocês vereadores aprovaram o ano passado, para 2025, exemplo da cultura, 2.700.000 para a gente fazer, por exemplo, eventos festivos. A gente está às vésperas de um evento festivo, desses 2.700.000, aproximadamente 1,5 milhão, nós já tiramos dessa pasta e voltou para a educação, saúde. Então, por isso que não tem como, às vezes, a gente prevê todas essas adversidades. Então, às vezes, a gente encontra dificuldade, que é o que a gente está encontrando, a gente está reduzindo custos em todas as áreas para administrar de uma forma que não atrase salário, que a gente consiga administrar o pagamento de fornecedores. Quando cai a arrecadação, automaticamente aumenta o índice da folha. Se esse 1 milhão da educação tivesse vindo do salário educação, a folha de 48% estaria talvez em 47%. Então, esses são uma das situações que faz com que as coisas ficam difíceis. O que também impactou bastante foi o aumento dos serviços públicos aqui no nosso município. Nós inauguramos 2 unidades de saúde, estamos indo para uma terceira, que vai começar agora ali próximo ao Parque de Exposição. Nós temos hoje um centro cultural, uma casa da juventude, tem uma praça Vovô Mimi, vamos inaugurar agora um complexo esportivo. Nós temos Alcides Montanher Filho, que inauguramos, que os serviços públicos aumentaram lá. Nós temos a escola que estava paralisada desde 2015. Nós tivemos que mandar servidores para lá, e em todos esses que eu me referi, a gente teve que mandar servidores, aumentou a nossa despesa. E a gente tem que fazer esses ajustes para reduzir, mas a dificuldade, companheiro, nós vamos ter. Esse ano, o ano que vem nós vamos ter de novo, você pode ter certeza. Então nós temos que trabalhar juntos, correr atrás do deputado, do governo, para tentar melhorar, né, a qualidade de vida do nosso povo aqui. Eu gostaria de, continuando aqui, a gente não altera o orçamento sem autorização da Câmara, né? Não obstante, a Câmara nos dá uma autorização percentual que a gente não usa, assim, a gente usa em casos emergentes e tal, mas, tipo assim, até agora nós não usamos 1%, da autorização legislativa, porque todo o projeto vem para a Câmara. Então, todas as alterações orçamentárias, a Câmara toma conhecimento e é feito por lei específica. Boa noite a todos. Eu gostaria de fazer uma pergunta para os secretários. Eu vi o orçamento e cheguei a ver algumas pastas de vocês aqui. Tem algumas que até tem investimento do zero. E essa casa aqui a gente costuma pedir muito, reivindica muito aqui, né? Eu queria saber com vocês, como que vocês vão fazer para o ano que vem? Qual que é a medida que vocês vão tomar? Que eu estou vendo que vocês vão ter poucas verbas no orçamento de vocês. Se algum de vocês puder estar respondendo, a educação, o secretário de SAI, o da Infra, acho que não está aqui. E depois eu queria fazer outra pergunta para o prefeito, em relação a essa falta de itens em alguma escola, qual medida que vai ser tomada, se já foi organizado e tal. Eu acho que isso aí o senhor ficou sabendo agora, que não passa pelo senhor. Eu acho que o que não pode faltar é merenda. Eu acompanho sempre, fico bem de perto dos processos licitatórios, a gente tem muita dificuldade, vereador. A gente, com a aprovação da lei, a lei nova de licitações, a gente, graças a Deus, tem uma equipe hoje que suporta a intensidade desse trabalho, mas ela prevê, por exemplo,
como te chama, não é um método, é uma modalidade de licitação, por exemplo, que ela é uma ata de registro. O que é uma ata de registro? A gente pega, faz, às vezes, por lotes ou itens individuais. Exemplo, material de limpeza. Aí a gente faz o processo licitatório publicado, uma empresa lá do Sul ganha, e acontece muito isso. E ela ganha, exemplo, detergente. Essa empresa do Sul, por um ano, ela não pode aumentar o valor. Você me corrija se eu estiver errado. E às vezes, quando tem uma mudança no governo, alguma coisa, exemplo, gasolina, álcool, tem, às vezes o medicamento acontece muito isso. A empresa que ganhou, ela não tem o interesse de entregar aquele item, porque subiu, e essa modalidade faz com que ela que fique fixado por um ano esse valor. Então, às vezes a empresa que ganhou o detergente, ela vê que ela não está tendo muito lucro ou está empatado, ela demora para fornecer, e a gente pode punir ela, mas isso vai. Se faltar detergente um dia, já tem barulho na internet aí. Você sabe como é que é. E aí, vereador, a gente, às vezes, acontece isso. Então, nesse exemplo que eu dei de 4 escolas que eu visitei essa semana, falta, mas nesse caso, a gente tem. Então, havendo a comunicação mais assertiva, não vai faltar. Desde que a gente tenha no estoque principal e que não aconteça algo fora da normalidade, como eu disse, uma gasolina, um detergente que a empresa não entrega, um medicamento. Então, acontece muito isso. Concede uma parte, vereador? A pergunta é do vereador, até vou repeti-la. Para mim não ficou claro, prefeito. Para essa situação que tem no estoque, qual medida vai ser tomada para melhorar essa comunicação e não faltar na escola? Sim, é mais comunicação mesmo dos gestores, dos diretores, de quem toma conta do estoque. Isso é um exemplo. Vou direcionar para o Eduardo. Então, Eduardo, tem algum plano de ação para que não aconteça ou uma medida que vai ser tomada para a gente criar um fluxo de comunicação, alguma coisa desse sentido? Na minha opinião, eu conversei até com o Rony já a respeito do estoque, eu acho que seria bom disponibilizar um transporte mais adequado para eles. Porque geralmente está uma perua e está estragando. Aí o que acontece? A Juliana é diretora. Aí ela pede hoje, às vezes os meninos estão sem carro para levar. Aí eu conversei com o Rony para disponibilizar um carro melhor. Às vezes, aí eu disponibilizo da educação também para eles. Igual o Zóio falou do detergente. A gente faz o pedido em março, a gente fez de detergente. A empresa não entregou o pedido de março até hoje. Ele está entregando picado, você entendeu, Zóio? Mas lá sempre teve detergente no estoque, sempre teve. E quando falta, as meninas entram em contato comigo, eu entro direto com o responsável do estoque. E na parte da educação, que você falou do orçamento, sentei com o prefeito, a Elaine me deu o orçamento, apontei as prioridades. Sistema de ensino, sistema complementar ao sistema de ensino, merenda de qualidade, o ano que vem a gente vai aumentar de 3 a 4 verduras e misturas, uniforme, bastante importante para as crianças. E estou conversando com o Sebastião, Rony, questão do aumento salarial dos professores, que a gente vem conversando já há um longo tempo, para tentar atender também a eles. E essa é o que a gente vai tentar planejamento para o ano que vem na parte da educação. Boa noite a todos. Respondendo a pergunta do vereador Vandercy, Zóio, é o seguinte, é até importante falar isso aqui, porque como eu estou à frente de uma autarquia, a gente tem a liberdade para gerenciar, né, fazer a gestão, administrar, até pelo próprio cargo e pela própria confiança do prefeito. Então, eu quando entrei no SAI, nessa gestão,
gestão passada, né, que deu continuidade agora, a gente tinha algumas prioridades que foram cumpridas logo no início. Que eles tinham um superávit legal lá na autarquia, só que a gente tinha um caso grave, que era a questão de vazamento de esgoto, ali próximo ao Visconde de Ouro Preto, lá embaixo. Isso aí, a CETESB em cima, Tribunal de Contas em cima, foi de imediato, a gente já solucionou, duplicando a rede que a gente chama de emissário, que é o último trecho, que leva o esgoto da parte final da cidade até a estação. Então, a gente vem investindo com qualidade, mas com responsabilidade, porque eu entendo que, como o SAI vive da própria arrecadação, eu não posso ter a irresponsabilidade de tentar resolver tudo ao mesmo tempo e deixar o SAI descoberto financeiramente, né? Para uma eventual acontecer alguma coisa de grave, assim, de repente. Vamos supor. Agora a gente vai investir, né? O prefeito passou pela Câmara, o prefeito destinou lá 1,5 milhão para fazer o poço artesiano, que já está em processo, vai entrar em processo de licitação, para a gente resolver assim, de imediato, de forma definitiva, se Deus quiser, a questão da água da nossa cidade. E aí vai fazer o poço e, consequentemente, o reservatório, ainda dentro desse ano. Para os próximos anos, o orçamento está apertado, porque a gente está custando fechar, nos últimos anos, foi um Deus nos acuda para fechar, para equilibrar a arrecadação com o gasto. A inadimplência aumenta, a gente tem que fazer cortes, toda essa parte de conscientização das pessoas para fazer o pagamento da água. O valor da água, eu costumo falar que você pega, dá R$ 1,50 por dia, nem isso, a taxa para 1.000 litros d'água, né, em média. Então, você pega, assim, é irrisório. Então, a gente tem que receber para equalizar, porque o gasto o custo nosso sempre se mantém ou aumenta, né, como o Sebastião falou. Então, a gente tem que arrecadar. Mas a gente tem algumas prioridades, que é a limpeza do tratamento de esgoto, que já está saturado, a gente tem que limpar, já falei com o Rony. A gente tem que olhar com muito carinho a parte de vazamento de água, de perdas de água, que é muito grande, já vem de muitos anos. Então, a ideia é o que é? A ideia é manter o SAI estável financeiramente, né? Só que, ao mesmo tempo, correr atrás de emendas e recursos, de alguma forma, para ir fazendo obras no centro da cidade, principalmente, que é onde a gente tem o maior volume de perda d'água. Outra pergunta, secretária. Eu tenho visto aí os vereadores todos, não nessas gestões, nas anteriores também, eu acho que o SAI é muito esquecido em solicitação de emenda parlamentares, né, para essa autarquia. Eu acho que nesses 4 anos e meio que o senhor está lá, o senhor deve ter recebido muito poucas emendas destinadas para lá. Isso é real? Olha, de imediato, assim, se falando, eu não lembro de ter recebido nenhuma emenda. Assim. Na verdade, Zói, na verdade, o vereador consegue emenda, o prefeito consegue emenda, e eu confesso que eu sou um pouco egoísta nessa parte. Geralmente eu trago a emenda para a prefeitura. Você lembra que eu tomei uma emenda sua lá de Santana, né? E eu faço dessa forma, porque a dificuldade é grande. Eu acho que uma coisa uma informação importante que o Marx deixou de mencionar é que com a aprovação recente da Câmara, a gente vai aderir agora a uma agência reguladora de água, que vai nos ajudar a balizar os investimentos, índices de reajuste. A gente aqui em Poã sofre muito porque uma grande quantidade de hidrômetros dos proprietários ficam na parte interior do imóvel. A gente não pode entrar no imóvel para realizar cortes, e muitos inadimplentes, uns é porque às vezes não tem condição momentânea, mas outros se aproveitam dessa situação para, às vezes, ficar devendo 4, 5 meses, e foi aprovado aqui, não sei quando, a gente não pode cortar lá na rua.
E tem agora porque essas pessoas que têm condições, mas usam desse subterfúgio para não pagar, a gente iria corrigir essas pessoas. E a gente fica, às vezes, de mãos atadas, né? Essa agência reguladora, por exemplo, ela vai nos balizar na quantidade de... que Ipuã parece que é a cidade que mais fornece a taxa mínima... geralmente a taxa... Em comparação a quantidade de água que fornece. Quantos mil litros? A gente trabalha com a taxa mínima de 15 mil litros. Só que, segundo o diretor da agência, ele falou que a maioria das cidades são 10 mil litros. É isso. Então, assim, valor um pouco, talvez, o mesmo valor ou mais alto um pouquinho, só que limitado a 10 mil litros. Então, faz diferença no final, né? Se a gente conseguir corrigir isso, aquele que realmente precisa, a gente pode, às vezes, até isentar. Porque muitos realmente não conseguem. Aí o que acontece? O nome dele negativa, ele fica 3 meses sem pagar, dá o direito ao corte. Enquanto advogado, em algumas situações, eu entrei representando o cidadão na justiça para poder religar. Então, ele não tem. Então, é uma fatia pequena de vulneráveis que a gente poderia ajudar, desde que esses outros pagassem. Porque, como o Max disse, às vezes a gente está empatando arrecadação e gastos, manutenção e investimentos. Então, essa é a dificuldade. Dá um exemplo desse ano. A gente estava com 220 mil reais negativo, abaixo do orçamento, durante o início do ano, primeira metade do ano. Então, a gente trabalhou na questão do corte, trabalhou na questão da informação, do pedido e tal, foi trabalhando. Agora reduziu para, parece que 90. Então, aí eu tenho 3 meses para tirar essa diferença. Além de arrecadar, eu tinha que arrecadar 370, eu vou ter que arrecadar 410, entendeu? Todos esses meses. É esse trabalho. E esse trabalho é todos os anos que eu estou lá. Não é o primeiro ano, não. São todos. A gente vem fazendo desde o começo do ano, mas, mesmo assim, parece que é uma cultura que está meio impregnada. E é difícil de resolver. E para a gente colocar o hidrômetro na rua, qual que é o custo, mais ou menos, aproximado? Tem aquelas... Porque todos os loteamentos novos, né, foi aprovado aqui também em outras gestões, que todo loteamento novo já tem que colocar aquele padrão novo que facilita, né, o nosso acesso externo. Então, agora, Rony, aprovou, e até te levar lá, aprovei uma caixa mais barata, sabe, para ir um hidrômetro mais barato, com a mesma qualidade, tudo certinho, só que para, tipo, R$100 mais barato, já ajuda. Mas, mesmo assim, é um custo aí, mão de obra e material, a gente estamos falando de um custo de R$800. Então, acho que não é toda a família. A maioria das pessoas, dessas famílias, não consegue, porque é um valor, é um investimento. Então, a gente pode fazer um trabalho, é óbvio, com orçamento, né, disponível, de pontualmente ir corrigindo essas situações para aquelas pessoas que se aproveitam dessa condição não ter mais essa oportunidade. Então, são ajustes que a gente tem que ir fazendo aos poucos. E a agência reguladora vai nos ajudar nisso. Vai auxiliar nisso. Eu só queria fazer uma outra pergunta para a secretária de Saúde. Secretária, que é muito cobrado com a gente aqui, vereadores, eu tenho certeza que todos os vereadores são cobrados em relação aos exames laboratoriais, até que vai e não vem. Mas o exame, tipo uma ressonância, tomografia, no começo do ano a gente tinha uma demanda muito grande, né? E como que está hoje? A gente está conseguindo, porque é uma das coisas que mais cobra nós, vereadores, a população, são relacionados a esses exames. Eu queria saber da senhora se já está começando a normalizar, a gente sabe que a situação não anda bem, mas poderia só me informar para mim, repassar para eles quando vier perguntar para mim. Claro, boa noite a todos, né? Primeiramente, eu queria agradecer essa casa pelo empenho, né, que todos os vereadores têm feito para auxiliar
não só a prefeitura, mas principalmente a minha pasta, a saúde. As emendas têm ajudado muito, inclusive, respondendo à vossa pergunta, Vossa Excelência, a gente conseguiu fazer o ano passado uma ata de registro de preços para a compra de exames radiodiagnósticos. Então, a gente fez um levantamento para a gente que está vencendo agora, em outubro. A gente conseguiu pular uma fila que estava para 2, 3 anos, a gente está conseguindo reduzir ela de 1 ano a 6 meses para alguns exames. Então, pós-pandemia, aumentou muito a demanda, principalmente de ecocardiograma, ressonância, aumentou bastante. Só que, com esses recursos de emenda, a gente conseguiu fazer a licitação, a ata, e conseguiu sanar bastante a fila que estava reprimida aí há alguns anos. Então, até o que eu gostaria de reforçar isso, que o orçamento ele é construído, né, juntamente com o Sebastião, a Elaine, comigo, e os serviços de saúde do município de Pões expandiu muito na gestão do Rony, como ele mesmo falou. Foram 2 novas UBSs, a gente não fechou prédios, então a gente realocou uma UBS, que é a Vovó Santina, mas o Dalmácio hoje funciona como um centro de atendimento médico, tanto de dentista, quanto psicólogo, fono, e a gente está construindo uma nova UBS agora também, ali no próximo ao recinto. A gente expandiu atendimentos de dentista, contratamos mais profissionais, contratamos mais psicólogo, contratamos vários profissionais, consultas de especialista. Então, o serviço expandiu muito. Então, o orçamento para 2026, o objetivo maior é manter todos esses serviços, né, para que a gente continue entregando um serviço de saúde de qualidade para a população, garantindo toda a assistência que a população precisa, e a gente conta com vocês para essas emendas, para que a gente possa fazer o além, que são essas licitações de exames radiodiagnósticos. Por quê? Os exames radiodiagnósticos, eles não são de obrigação do município, ele é de obrigação do Estado, porque é um exame de média e alta complexidade. Então, o município, às vezes, não consegue ter recursos financeiros para custear esses exames. Então, a gente conta com as emendas para isso. Então, é a segunda licitação que a gente faz nesse mandato, com emenda parlamentar, para conseguir sanar um pouco a fila. Então, a gente sempre está solicitando, sempre pedindo a colaboração aí de todo mundo, para poder continuar andando com essa fila. Zerar a fila é impossível, porque sempre tem, né, cada dia chega mais paciente, infelizmente, às vezes as pessoas vão ficando mais doentes, mas pelo menos diminuir aí o tempo de espera dessa população. Então, a gente tem trabalhado bastante para conseguir sanar. Obrigado e ótima notícia. Deixa eu aproveitar. Hoje eu vim para não falar nada, porque eu estou rouco. Acho que foi a sessão que a audiência que eu mais falei. Vamos falar de... O Max falou sobre responsabilidade. Responsabilidade, ética, honestidade, é o que eu peço para os meus secretários, para quando terminar o mandato, não deixar para mim uma condenação, não deixar para mim vamos dizer, um histórico ruim para o meu futuro. Eu peço para o Marcial, vamos fazer as leis, pensando em não gerar essa quantidade de precatórios. E já falo para o Marcial, Marcial, pelo amor de Deus, né, você tem que ter caráter e ética, vergonha na cara. A hora que você sair, você tendo todo o conhecimento do que acontece aqui dentro da prefeitura, você não sair pegando a ação aí, quebrando a prefeitura. Não, eu não estou querendo dizer que a gente não tem que cumprir os direitos dos servidores, não é isso. Tem servidor aqui que sabe, fez reunião comigo, eu sempre tento resolver, em cada setor, eu sempre tento resolver, dentro da legalidade, todos os direitos, respeitar. A gente até hoje não conseguiu ainda pagar o piso dos profissionais da educação. Quando a gente está pertinho, aumenta de novo, nosso orçamento é pequeno. Então eu peço para o Marcial, pelo amor de Deus, tenha ética, honestidade com você mesmo, responsabilidade. Então, peço sempre para o Max, Fausto, para todos. Estou junto com vocês, trabalhando certinho,
partir do momento que houver algo que eu vejo que é desleal, ilegal, vocês não contem comigo. Não contem comigo para não me deixar numa saia justa, igual alguns da região, não sei aqui, estão. Então, questão de responsabilidade, respeito com o recurso público, ajustes, erros, todo mundo erra. Querendo acertar é uma coisa. Agora, errar, fazendo errado, sabendo que é errado e está fazendo errado, isso eu não admito. Nesse primeiro mandato que se passou, graças a Deus não teve, sofri uma improbidade administrativa, estava aqui escutando vocês falar, trocando WhatsApp aqui com o doutor André, acabei de assinar, ele vai protocolar um acordo de não persecução civil, da improbidade, que a oposição falou que era 1.800.000, dos LED, fiz um acordo com ele, o judiciário viu que não houve dolo, a empresa reconheceu que por uma inabilidade administrativa, ela teve um benefício na licitação e vai realizar em 30 dias agora o ressarcimento ao erário de R$ 336 mil, para que a gente possa utilizar esses R$ 336 mil em benfeitoria para o município. Então, responsabilidade é a palavra, pés no chão, todos. Eu tenho certeza que a gente vai deixar uma história bonita no nosso município. Secretários têm responsabilidade, assessor jurídico tem responsabilidade, ética e um pouco de honestidade consigo mesmo. É isso. Estando concluída a apresentação e a discussão da proposta da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2026, declaro concluída e encerrada a presente audiência pública, estando dispensada a mesa presidente e a população em geral. Só pedimos que aguarde a impressão e a finalização da ata para todos assinarmos. Obrigado.